falando um pouco mais sobre o plano de ensino da nossa disciplina, eu quero destacar para vocês a maneira como nós vamos construir as nossas aulas e as nossas discussões. Em primeiro lugar, nós vamos sempre valorizar aquilo que é o pensamento crítico, que significa o que eu quero alcançar, focando um determinado tema, um determinado assunto, um determinado conceito. Diante disso, existem várias formas de elaboração desse pensamento crítico. Numa via de mão dupla, nós podemos desenvolver como uma ferramenta do nosso pensamento crítico um pensamento analítico, que é como eu resolvo o problema. E também numa via de mão dupla, com a centralidade desse pensamento crítico e de forma colateral, ordenar o pensamento, ordenar o raciocínio, pensando de forma lógica, partindo do princípio de que seja possível esse raciocínio de forma ordenada, concatená-lo de uma maneira lógica. Também significa que nós podemos, de forma colateral, acrescentar outras formas de ver estas questões, de forma reflexiva e de forma criativa, o que significa pensar dando significado para aquilo sobre o que nós estamos refletindo, e também significa pensar como elaborar esse raciocínio de uma forma diferente, como entender de forma diferente, como desenvolver uma síntese de um determinado conjunto de conceitos. Portanto, a centralidade que tem esse pensamento crítico desenvolve de forma colateral estas múltiplas formas de pensarmos as questões. De tal forma que muitas questões para nós não estarão comprometidas exatamente com aquilo que é certo ou errado. Não haverá essa polarização para valores absolutos. E sim, haverá da nossa parte o compromisso de dissecar determinadas questões no sentido de promover um pensamento muito amplo, obviamente sempre muito crítico, e levando em consideração um repertório bastante amplo de argumentos, para que nós consigamos, dentro de um determinado raciocínio sobre um determinado tema, ouvir diferentes correntes de pensamento, ouvir e ver diferentes aspectos num âmbito político, num âmbito técnico, num âmbito cultural, num âmbito ambiental, de tal forma que a nossa discussão seja sempre uma discussão muito densa e muito rica e, obviamente, sempre muito respeitosa. Ciência, como produção humana, tem um conjunto enorme de impactos. Mas antes mesmo disso, é fundamental nós entendermos o que é a própria fundamentação da ciência. O questionamento sobre o que é mesmo ciência, do ponto de vista de um conceito, do ponto de vista do que são os elementos constitutivos dessa ciência. Quando a gente olha a ciência para fenômenos naturais, é a mesma ciência com que nós olhamos para elementos subjetivos dentro da sociedade? E se é ou se não é, qual a diferença? Qual a distinção que existe entre ciência e não ciência? Ao longo desses últimos 2 anos, praticamente, nesse período pandêmico, nós vimos o quanto a ciência ela foi colocada em evidência em diversos momentos.
e o que significou a adoção das recomendações da ciência e o que significou a negação da ciência. Portanto, esses elementos eles são fundamentais para a gente entender o que é ciência, como nós entendemos ciência e o que pode ser um debate constante sobre essa grande construção humana que é o fazer científico. Nesse primeiro módulo, no qual nós focamos epistemologia, nós vamos ter a oportunidade de discutir diversos conceitos. E não me preocupo e não quero que vocês se preocupem se eventualmente nós retornamos e insistimos nesses conceitos, porque é óbvio, é extremamente importante que eles sejam claros para nós. Nós inauguramos esse módulo, inclusive, com a pergunta essencial: o que é ciência, o que é tecnologia e o que é sociedade? E, claro, o que funda essa disciplina e todo um paradigma hoje de fazer científico, que é a junção dessas três coisas: ciência, tecnologia e sociedade. Ciência é uma palavra tão singela e vem do latim scientia, que quer dizer conhecimento. Há um verbo latino, que é o verbo scire, que quer dizer conhecer. Mas é óbvio que apenas essa singeleza de expressão não dá conta de explicar a complexidade daquilo que veio a se tornar a ciência no sentido amplo e, sobretudo, no significado que tem hoje para todos nós. Numa perspectiva histórica, se nós retornarmos à aurora do surgimento da humanidade, ou talvez ao que foram os primeiros hominídeos e que dentro de um tronco e uma história evolutiva resulta no que é hoje a espécie humana, nós vamos encontrar artefatos como essas pedras de sílex que vocês veem aí, que foram utilizadas de uma certa forma como o emprego do conhecimento científico que aqueles indivíduos dispunham naquele tempo, o que remonta aí a cerca de 2 milhões de anos no continente africano, e que vão sofrer um salto formidável aí a um intervalo aí de pouco mais de 200 mil anos atrás, que é quando nós temos a ascensão do Homo sapiens como uma espécie dominante, e que mais adiante, e por volta de 10 mil anos, já no Neolítico, nós vamos ter o desenvolvimento e a sofisticação da utilização de princípios como a agricultura, por exemplo, que serão formidáveis no nosso desenvolvimento. E ao longo do tempo, é notável como nós partimos de uma interpretação muito literal, muito simples e muito direta de fenômenos naturais para uma sofisticação disso. Essa distância é representada aí entre a sextante, um instrumento medieval que foi muito importante nas grandes navegações, e ao lado um GPS Garmin, um dos modelos mais sofisticados que existem de georreferenciamento. Esse dispositivo ele fez parte da comunicação de muitas gerações. Talvez vocês não reconheçam porque vocês são muito jovens e vocês já pertencem a uma época de uma comunicação digital, mas esse é um modelo de telefone, um modelo clássico de telefone, utilizado por muitas décadas. E da mesma maneira,
os computadores, eles já foram monstros como esse que vocês veem aí no ENIAC, um computador que ocupava praticamente um andar inteiro de um prédio, e que hoje é infinitamente inferior a um smartphone moderno, como provavelmente que vocês usam. Então, os múltiplos processadores desses modernos smartphones são muito mais eficientes do que computadores como esse que vocês veem na foto. O superlativo desse tipo de produto é o iPhone, obviamente objeto de desejo. Nós vamos ter a oportunidade de discutir, inclusive, o que faz com que um dispositivo tecnológico seja um objeto de desejo, e que faça também com que uma grife ela se transforme numa espécie de fetiche. Mas essa é uma conversa para mais adiante. Portanto, esses dispositivos tecnologicamente superiores, eles estão dentro dessa timeline do que veio a ser o incremento da ciência ao longo do tempo. Também nós podemos imaginar o que são formas de deslocamento das pessoas, formas de transporte, recursos de transporte. Quando nós imaginamos o que foi o pioneirismo da aviação com os celebrados irmãos Wright nos Estados Unidos da América, com o celebrado Santos Dumont no Brasil, na Europa, e quando nós observamos hoje um avião como este, que é talvez o dispositivo tecnológico mais sofisticado que a humanidade produza hoje. Então, veículos como esse, um Boeing, um Airbus, são aquilo que há de mais poderoso do ponto de vista do engenho humano na formulação de um dispositivo tecnológico de enorme repercussão, nesse caso aí nos transportes. E, claro, a ciência também vai envolver, ao longo desse seu desenvolvimento e ao longo da própria discussão do significado de ciência, vai envolver também um conjunto de contradições, porque tudo que mostrei para vocês até agora nós podemos colocar dentro de uma esfera daquilo que é desejado, daquilo que facilita a vida das pessoas, daquilo que nos amplia possibilidades. Mas há aquilo também que é sinônimo de devastação, de morte, de conflito, como é o caso da indústria bélica. Então, o simbolismo dessa arma e dessas balas colocadas aí aponta que a ciência também pode se apresentar como uma faca de dois gumes. A ciência não está além do bem e do mal. Há uma ciência que pode significar vida e prosperidade, e há uma ciência que pode significar morte e devastação. A questão que eu coloquei logo no início para vocês sobre qual é a diferença entre ciência e não ciência, ela vai permear nossas discussões. Nós vamos, inclusive, procurar sedimentar uma ideia de que a ciência ela tem suas limitações, de que a ciência muitas vezes não alcança tudo aquilo que é a plenitude da existência humana, não traz quietude para tudo aquilo que são as indagações humanas, mas também nós vamos procurar delimitar qual é a importância de fazer as distinções entre o que é ciência e o que não é ciência. E também perguntar se ciência é tudo e o que não é ciência. Ou seja, a ciência ela está na esfera de tudo aquilo que é desejado e necessário, e o que não é ciência
por outro lado, pode ser considerado como dispensável e desimportante, então é bastante significativo que nós pensemos nisso, dentro de determinados limites e numa escala de importância, o que é, por que é, o que tem valor, o que não tem valor, e, sobretudo, confrontar esses conceitos também com os nossos preconceitos. Quando nós fazemos ciência, nós podemos e devemos perguntar: para quem fazemos ciência? Obviamente que não é uma pergunta simples, tampouco é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta necessária. Quando você se vê como um cientista, quando você se vê um estudante que ama a ciência, essa ciência que você traz aí na tua mente, no teu coração, ela é socialmente referenciada? Então, diante dessa pergunta, você vê ciência como algo puramente instrumental e que é o teu caminho para a prosperidade ou para a riqueza? Ou você vê a ciência como a tua possibilidade de intervir na tua comunidade, de olhar para as pessoas do teu entorno, de olhar para as pessoas que compartilham o planeta contigo, de descobrir e redescobrir uma série de questões que dizem respeito à forma como as pessoas vivem, a forma como as pessoas sobrevivem, a forma como as pessoas sofrem e a forma como as pessoas podem sair desse sofrimento. Então, todas essas questões, elas estão embutidas nessa pergunta muito simples, muito objetiva, mas com muitas camadas de interpretação e de respostas. Claro, todos nós estamos aqui pelo nosso apreço e pela afinidade pela ciência. E quando nós olhamos para os grandes cientistas que avançaram no entendimento, do nosso entendimento do universo e de tudo mais, nós também podemos pensar que nós podemos contribuir não apenas para um progresso científico incremental sobre o entendimento de um processo, sobre uma nova equação, mas nós também podemos nos ver como agentes da mudança, como agentes que olham criticamente para a realidade e que vislumbram a sua transformação